Bom dia, Brasil. Boa noite, Nova Zelândia. Oi, pessoal, tudo bem aí? Oitavo C. Fala aí, oitavo C, sala 10. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa, professor Andrews. Tô vendo aí já os gêmeos, a Carol, o Giovanni. Fala, Giovanni. O Rafa já tá aí também. Fala, Rafa. A Rafaela também já tô vendo. Tudo bom, Rafaela? Bom dia para vocês. O Alan, Giovanni, Beatriz e Carol dos Anjos, Cauã, Manuela. E é isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês, viu? E aí, me contem, como foi a primeira prova aí? Foi tranquilo? Primeira semana? Foi tranquila? Deu para fazer bem? Foi uma prova justa? Caiu aquilo que eu Uma expliquei? prova justa. Então tá bom, é isso aí, Carol. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Hoje nós vamos trabalhar um pouco da apostila, tá? A gente vai começar a trabalhar metáfora e metonímia. Na prova dessa semana de vocês vai cair metáfora e metonímia. Eu tô com o lado esquerdo aqui do rosto um pouquinho inchado. Eu fiz uma pequena cirurgia aqui na gengiva, na bochecha, e aí eu tô com um ponto, certo? Então, se porventura acabar eu enrolar um pouquinho a minha fala, vocês já sabem o que que é. É que às vezes o ponto pega aqui na bochecha e aí eu falo meio enrolado, tá? Mas não aconteceu nas outras salas, não, né? Tudo que eu falava sempre, tá? E vocês entenderam tudo agora, né? Que eu falei, certo? Então tá bom. Brincadeiras à parte, eu tô com um ponto, então por isso que eu tô com esse rosto de fofão aí, tá bom? Já peguem a apostila de vocês, nós já vamos dar uma olhada na apostila. Vão lá na página 10. Eu vou fazer algumas explicações para vocês. Lembrando que essa semana nós temos atividade extra lá no Moodle. Como que vai funcionar, professor, essa atividade extra? Bom, se vocês quiserem imprimir a atividade para fazer, porque eu vou fazer o seguinte, sempre as atividades extras, eu vou procurar fazer na segunda aula da semana, então na aula de quinta-feira, certo? Eu vou corrigir com vocês por quê. Essa atividade extra, ela é para te auxiliar de alguma forma também na confecção da prova e na assimilação do conteúdo, certo? Então, sempre na segunda aula da semana, na aula de quinta-feira, eu vou trabalhar com vocês essa atividade extra. Aí, se você quiser ir lá no Moodle e copiar as atividades no caderno, pode ser no caderno de língua portuguesa mesmo, ou se você quiser imprimir a atividade e responder comigo enquanto eu estiver fazendo a correção, ou se você ainda quiser fazer a correção quiser fazer a atividade e depois só fazer a correção, também a gente pode fazer. Tá? É como você escolher. Vamos lá, então. Eu vou para a apostila de vocês, mais uma vez, compartilhar com vocês a apostila, a partir da página 10, tá? Bom, aí vocês vão ter uma figura de linguagem que tem o nome metonímia. Viu só, Alan? Agora eu tô gamer, cara. Você pensa que é pouca porcaria? É muita porcaria. Olha só esse foninho aqui. Bom, vamos lá. O que é metonímia, pessoal? Metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra com a qual mantém uma relação. Ocorre principalmente quando se emprega. Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer algumas anotações aqui. O autor pela obra. Quando eu falo assim, ó, gostava de ler Manuel Bandeira, é óbvio que não é o autor Manuel Bandeira que eu gostava de ler, certo? O que eu gostava de ler eram os livros dele. Então eu troco aqui, ó, o autor pela obra, certo? Eu gostava, em vez de colocar, gostava de ler os livros, né? Gostava de ler tal livro de Manuel Bandeira, eu coloco aqui, gostava de ler Manuel Bandeira. Só que, mais uma vez, ninguém lê um autor, certo? Ninguém lê, o que a gente lê é o livro dele.
Até mesmo porque não teria como ler o Manuel Bandeira, porque ele já morreu também, certo? Então, só se a gente fosse escavar lá no túmulo dele. Bom, muito bem. Aí, nós temos aqui também a parte pelo todo, ó. A vela desliza no oceano. Na verdade, é o barco todo que desliza pelo oceano. Mas eu tomo uma parte pelo todo. Quando eu falo assim, por exemplo. Deixa eu limpar meu óculos, peraí. Dai, pega a flanelinha do óculos para mim, por favor. Ó, quando eu falo assim, por exemplo, ó, não sei se vocês já ouviram algum comentário no Globo Rural, tipo, eu tenho, sei lá, eu tenho 10 cabeças de gado, certo? Na verdade, eu não tenho só a cabeça do gado, eu tenho o gado inteiro. Só que quando eu falo 10 cabeças de gado, você já entende que é o gado inteiro. Isso é uma figura de linguagem que eu chamo de metonímia, certo? É a parte pelo todo, certo? Vamos lá. O continente pelo conteúdo, né? Então você tem aí, bebeu bebeu um copo de suco. Ah, isso aí a gente faz bastante, viu, pessoal? Fala, nossa, bebi um copão de suco. Na verdade, a gente não bebe o copo, né? A gente bebe o conteúdo que está dentro. Mas a gente acaba fazendo essa comparação, essa metonímia, certo? Comer um prato de comida é a mesma coisa, comer um pratão, enfim. A consequência pela causa, não respeitou seus cabelos brancos, ou seja, não respeitou sua velhice. O singular pelo plural, ó lá, a mulher luta pela equiparação salarial. Na verdade, não é só uma mulher, né? São as mulheres, mas daí eu troco o singular pelo plural. A matéria pelo produto, né? Usou cristais para servir as bebidas. Usou, na verdade, copos de cristais, certo? Mas aí eu uso a matéria pelo produto. O instrumento pelo portador, né? Muitos lenços nos acenavam. Na verdade, o lenço sozinho ele não acena, né? São as pessoas que acenavam. Mas já dá para você subentender que os lenços acenando eram as mãos das pessoas. A marca pelo produto, acho que a marca pelo produto é o mais comum. É o que a gente mais faz. Olha lá, comprou um Danone, né? Em vez de falar comprou um iogurte, que seria a marca, né? Seria o processo natural, a gente fala, vou tomar um Danone. Danone, na verdade, é a marca. A gente faz isso também, sabe com o quê? Com, por exemplo, com Band-Aid. Na verdade, é curativo, mas a gente fala, pega lá um Band-Aid, não é? A gente faz isso também com cotonete. Ah, nossa, preciso, sei lá, pegar, passar um cotonete. Cotonete também é marca. O produto é hastes flexíveis com algodões nas pontas. Mas alguém já falou isso em casa? Mãe, pega uma haste flexível com algodão na ponta para mim. Não, todo mundo fala o cotonete, né? Quando eu falo que quero beber um refri, por exemplo, sei lá, nossa, com vontade de beber uma coca, não é necessariamente uma coca. Muitas vezes né? Mas não é necessariamente beber uma coca, sim beber alguma coisa gelada, um refri. Agora eu quero que vocês se atentem e grifem esse último aqui, ó. O sinal pela coisa significada, ó. Faça igual eu estou fazendo, dê uma grifada, pega um marca-texto aí. Por quê? Porque na prova de vocês vai ser... Peraí, deixa eu apagar todos os desenhos. Na prova de vocês vai ser interessante para vocês pegarem esse exemplo aqui, ó. Ó, o sinal pela coisa significada. Então, quando diz assim, ó, o missionário prega a mensagem da cruz, o missionário, na verdade, prega a mensagem do cristianismo, certo? Muito bem. Então, o sinal pela coisa significada vai ser importante para vocês
fazerem a prova dessa semana, certo? Tem um hino muito famoso de um hinário cristão que diz assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse sim, eu amo a mensagem da cruz, se aparecesse na prova de vocês, seria o quê? O sinal pela coisa significada. Tá certo? Vocês deram uma grifada aí? Se aparecer, por exemplo, um texto parecido, semelhante, né, falando sobre mensagem da cruz, igual está aqui na apostila, qual tipo de metonímia é? É o sinal pela coisa significada. Deu para compreender? Não? Ó, assim, ó, vamos lá. Deixa eu explicar de novo, então. Vamos lá. A metonímia, ela é uma figura de linguagem que ela exerce o quê? Qual é o tipo de função dela? É uma comparação, eu posso dizer também. Só que eu faço essa comparação de modo subentendido, de modo que já ficou entendido anteriormente, e que eu troco, né, alguns elementos dessa comparação. Então, por exemplo, ó, a parte pelo todo. A vela desliza no oceano. Esse a vela aqui é uma parte do barco, certo? É só uma parte do barco. Só que eu não quero dizer que só a vela desliza. Eu quero dizer que o barco todo desliza. Só que as pessoas já vão entender, quando eu falo, ó, tem uma vela ali no oceano, as pessoas já vão entender que é um barco inteiro. Eu não preciso falar que tem um barco no oceano, certo? E esse tipo de metonímia eu vou chamar da troca da parte pelo todo. Então, por exemplo, vai ter uma pergunta na prova de vocês, que é mais ou menos assim. Diga a qual tipo de metonímia esse trecho sugere. Então, você vai ter que saber se é o continente pelo conteúdo, se é o singular pelo plural. Entenderam? Sim? Entenderam o tipo de questão? Sim ou não? Balança a cabeça, faz sim, faz não. Entenderam o tipo de questão que pode cair sobre metonímia? Vocês entenderam? Como pode cair essas questões? Aí, o que eu quis dizer é o seguinte, para vocês focarem aqui no último, que tem uma questão semelhante. Então, por exemplo, se cair lá, né? Vamos supor que caia essa mesma frase, tá? Não sei se é a mesma frase, pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos supor que caia a mesma frase. Ó, missionário prega a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, na verdade, é a mesma coisa, tá vendo aqui na apostila, ó, a página 10? É a mesma coisa de falar, o missionário prega o cristianismo, certo? Então, se cair uma pergunta assim para vocês, ó, diga a que se refere a mensagem da cruz. Você vai colocar, né, entre as opções que você tiver lá, é o sinal pela coisa significada, certo? A cruz é o sinal de Cristo. Então, por isso que fala que é o sinal, eu troco o sinal, ou seja, eu troco a cruz pelo cristianismo. A cruz é o sinal, certo? E o que é a coisa significada pela cruz? É o cristianismo, certo? É uma questão que não vai ter, como a gente está estudando bem aqui, não vai ter nem como errar, podem ficar bem tranquilos, tá? Então aí vocês têm as diferenças, né, entre metáfora e metonímia, né? A metáfora ocorre comparação abreviada entre dois termos. Ele é um touro, né? Ou meu coração é uma pedra. Isso aqui, essa comparação aqui sem o como é chamado de metáfora. Quando eu falo assim, nossa, ela é uma fera. Eu estou querendo dizer o quê? Que ela tem dois dentões e bastante pelo? Não, quero dizer que ela é brava, né? Se eu falar assim, nossa, aquela... Deixa eu voltar aqui com você. Se eu falar assim para vocês, nossa, né? Não sei, ou alguém fala, nossa, aquela menina é uma gata. Quer dizer que ela faz xixi na areia e tem bigodinho?
Não. Tem características de uma gatinha, né? É bonita, enfim. Isso eu chamo de metáfora, certo? Isso é uma metáfora, é uma comparação, só que sem o termo comparativo. Se eu falar assim, ó, ela é como uma gatinha, aí eu já não estou mais fazendo uma metáfora. Aí é só uma comparação. Eu só vou ter metáfora, né? Pode aí grifar, se você quiser na sua apostila. Eu só vou ter metáfora se eu não tiver o termo comparativo, se eu não tiver o como, se eu não tiver o igual. Porque se eu falar assim, ó, ela é igual uma gata, é uma comparação, mas não é uma metáfora, tá? Por quê? Porque a metáfora, eu que tenho que fazer essa comparação mentalmente. Ele me dá só um termo, o verbo e o outro termo. Então, ela é uma fera, certo? Se eu falar assim, ela é uma fera, eu estou fazendo uma metáfora. Agora, se eu falar assim, ela é igual uma fera, já não é mais metáfora, é comparação, tá bom? Vamos voltar aqui. Compartilhar a tela de novo com vocês. Ó, então, metáfora é a associação é criada pelo emissor da mensagem e pode representar uma construção original e inesperada para o receptor. Já a metonímia, né, mais uma vez, ocorre como substituição de um termo por outro. Né? Usou todo o ouro para enfeitar-se. Na verdade, não usou o ouro, né? Usou o que? Joias de ouro. Né? O Palácio do Planalto não se pronunciou. Não é o Palácio do desculpa. Não é o Palácio do Planalto, né? É o presidente, certo? Porque quem tem que falar é o presidente. Só que quando eu falo o Palácio do Planalto, eu cometo aí uma metonímia, certo? Aí vocês podem copiar essas, colocar aí as respostas corretas, aqueles que não fizeram, né? As questões, por favor, vou dar 30 segundos para vocês. Tava meu, mano, se eu não ficar assim. Aí, muito bem, vou dar uma descida agora, tá, pessoal? Aí, muito bem. Agora eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento com vocês e vou por outro compartilhamento. Um minutinho só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Mário de Andrade, certo? E aí eu vou pedir para que vocês anotem o que eu vou dizer, que também vai ser importante para vocês na prova, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar de novo a apostila com vocês. Bom, aí vocês têm um texto 2, né? O texto 1 foi o do Manuel Bandeira, que a gente aprendeu lá sobre a infância dele, lembra? Na aula passada, no Recife, ele tinha muita saudade da infância dele. Aqui é o texto 2. Então,
O texto 2 é do Mário de Andrade. Diz assim, ó, a língua, no seu sentido, digamos, abstrato, é uma propriedade de todo o corpo social que a emprega. Mas isso é uma mera abstração. Essa língua não existe. O tempo, os acidentes regionais, as profissões se encarregam de transformar essa língua abstrata numa quantidade de linguagens concretas diversas. Cada grupinho regional e profissional se utiliza de uma delas. Deus me livre negar a existência de uma língua culta. Mas esta é exclusiva apenas de um grupinho, do grande grupo social. E existe a linguagem dos sentimentos, que fazem burguesinho ter com a mulher um linguajar amoroso muito especial, ou ter tal linguagem nos momentos de cólera. Pessoal, grifem a palavra cólera aí, e coloca o significado em cima, tá? Cólera é a mesma coisa que raiva, tá? Toda vez que você ouvir essa palavra aí, em alguns textos assim, momentos de cólera, você vai entender que são momentos de raiva, tá? Em momentos de cólera, que jamais, como vocabulário e sintaxe, ele empregaria na festa de aniversário da filhinha. E, finalmente, existem as linguagens profissionais, a linguagem do carreiro, do sapateiro, do advogado. Então, o que o Mário de Andrade está querendo dizer aqui? Que existe, sim, uma norma culta, certo? Existe uma linguagem de prestígio da sociedade que a gente deve falar, sabe? Colocando o plural sempre. Aliás, uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que todos nós comemos o plural das palavras? Ó, por exemplo, se eu entrar um dia aqui no Zoom e tiver só as meninas na sala, eu vou falar assim, nossa, mas cadê os meninos dessa sala? Cadê os meninos? Pode ter certeza que eu não vou falar assim. Bom, a não ser que eu esteja me policiando, aí eu até posso falar, cadê os meninos dessa sala? Né? Em sala de aula é ainda mais frequente. Por exemplo, quando chega do intervalo, vai. Aí só tá lá, só tá as meninas. Né? Ou melhor, só tá os meninos, vamos pôr. Aí, nossa, mas cadê as meninas? As meninas. É assim que a gente fala, vocês sabiam? Ah, professor, não acredito, que absurdo. É sim. É que a gente agora tá achando horrível porque a gente tá pensando na fala. Mas o nosso cérebro, ele não deixa a gente levar num papo mais informal, ele não deixa a gente levar todos as palavras para o plural. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque ele fala assim para você, no seu subconsciente, tá? Ei, você está sendo repetitivo. Então, se eu falar assim, cadê as meninas desta sala? Meu cérebro vai falar, nossa, cara chato. E aí, o que vocês responderiam para mim? Com certeza, a maioria responderia assim, as meninas tá lá fora. Né? Vocês não responderiam assim, ó, as meninas estão lá fora. Vocês falariam assim, ó, as meninas tá lá fora, professor. As meninas tá lá fora. Certo? Por quê? Porque a gente não leva tudo para o plural. E o Mário de Andrade está querendo dizer isso para nós. Ele está querendo dizer, ó, tem uma linguagem que é uma linguagem culta. Existe? Existe. Mas é só um grupinho que fala essa linguagem culta, essa linguagem mais, né, mais formal. Existe a linguagem dos namorados, é isso que ele está querendo dizer, né? Imagina se eu toda hora ficar assim para minha esposa, Daiane, por obséquio, pegue para mim, né, uma caneca de café, descafeinado. Nossa. Ou se eu fizer igual os portugueses fazem, né? Eu já falei para vocês de colocar o plural, né? Colocar o pronome depois do verbo e ficar falando para a Daiane, amo-te. Né? Imagina eu ligar aqui em casa mais uma vez e falar para ela, amo-te. O que ela vai falar para mim? Quem é essa T? Onde você conheceu, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a falar te amo, certo? Então, são situações da língua portuguesa. Né? Eu não sou professor de língua portuguesa o dia inteiro, certo? Eu sou o professor Andrews aqui com vocês, mas quando acaba a minha aula, eu sou o pai da Alice, eu sou o marido da Daiane, cada um de vocês tem uma função, certo? Agora, aqui na aula no Zoom, você é o aluno de língua portuguesa, mas depois na próxima aula você vai ser o aluno, sei lá, de arte, de ciências, de matemática. Depois das aulas do Zoom, você vai ser, sei lá, o jogador de Free Fire, sei lá, você vai ser o estudante,
o cara que vai fazer a prova, você vai ser o filho da mamãe que vai ajudar a mamãe a lavar a louça. Então, a gente exerce várias funções sociais e com a língua não é diferente, certo? Quando eu estou irritado, eu não falo da mesma forma de como eu estou calmo, né? Algum de vocês aí muda o tom de voz quando está muito irritado? Mais ou menos. Alguém grita quando está irritado? Não? Ah, vocês são muito calmos, isso aí é muito bom. Eu, sem dúvida. Ah, Carol, chega a falar alguma palavra desagradável, Carol? Aham. Ah, então tá bom. Ai, ai, é difícil, né? Quando a gente tá irritado é complicado. Bom, então vamos lá, ó. Vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Bom, e aí também tem a linguagem, sei lá, quando ele fala linguagem dos profissionais, por exemplo, quem aí de vocês gosta de andar de skate? E anda de skate com os colegas, sei lá. Quem aí de vocês, sei lá, joga os Free Fire da vida, os outros jogos? E aí lá, né, nesses jogos de gamer aí, nesses jogos, tem também a sua linguagem, não tem? O jeito de falar deles. Então, é isso que ele está querendo dizer na linguagem profissional, tá? Então, podem responder aí essas perguntas. E aí, pessoal, ó, eu vou pedir para que vocês, depois de anotarem essas respostas, anotem o que eu vou dizer, tá? Que vai ser importante para vocês também na prova de vocês dessa semana. Não façam a prova hoje, tá? Esperem a aula de amanhã para que vocês possam fazer a prova depois da aula de amanhã para não ter nenhum tipo de enrosco aí, tá? Amanhã, além de trabalhar aí algumas questões extras, né, que a gente vai corrigir a questão extra, nós vamos também ver algumas tarefas e eu vou explicar mais sobre a metáfora, tá? Então, na aula de amanhã eu explico mais sobre a metáfora, a gente vê mais algumas tarefas, tá bom? Para que vocês possam aí fazer a prova de uma maneira bem proveitosa, tá? De uma maneira que dê para tirar aquele dezão. Foram bem na prova da semana passada? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Já dá para ver a nota na hora, né? Beleza, então vamos lá, vou para a próxima. Bom, podem colocar aí no caderno de vocês. Eu vou pôr no Word, aí vocês copiem aí no caderno de vocês, tá bom? Eu vou escrever aqui no Word para vocês esse recadinho. Vai ser interessante para vocês na prova. Escrevam no caderno de vocês. Apareceu já aí uma página do Word em branco para vocês? Sim? Então vou escrever, tá? Então, ó. Mário de Andrade e
Manuel Bandeira e Oswald de Andrade são poetas do período modernista. Então, os três autores são, pode copiar aí no caderno de vocês, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e o Oswald de Andrade são poetas do período modernista. Então, eles são três poetas considerados modernistas. Por quê? Nós temos vários, vocês vão aprender isso quando vocês chegarem lá no ensino médio, nós temos várias escolas literárias, certo? Vários períodos literários. E dentre esses períodos literários, nós temos, né, o trovadorismo, o arcadismo, o romantismo, o parnasianismo, o barroco, e os autores Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade, quem que é, professor? É aquele que a gente viu o texto dele semana passada lá na tarefa, tá? Eles são modernistas. São poetas do período modernista. Então anote aí, tá bom? Para depois você poder utilizar aí quando for necessário, tá? São todos poetas do modernismo. Isso. Alguém colocou aqui para mim se Gillette também é uma metonímia, né? Faz tempo acho que colocaram, mas é sim. Quem colocou aí se Gillette, quem que é Lorenzetti? Sou eu, senhor, sou eu. Ah, então tá bom. Eu quem? Gustavo Lorenzetti. Gustavo. O Gu, é sim, tá, Gu? Beleza. Beleza. Tá bom. Vamos lá, então. Já copiaram isso aqui, pessoal? Podemos voltar para a apostila? Sim, então tá bom. Vamos interromper o compartilhamento aqui, rapidão. Bom, então aí vocês têm um pouquinho sobre o modernismo no Brasil, né? Até o século XX, os textos literários se distanciavam muito da linguagem popular falada. As artes, em geral, seguiam modelos europeus e pouco se aproximavam da realidade do nosso povo, e seus ritmos, suas cores, padrões de beleza e linguagem. Então, pessoal, vamos pensar em literatura. Eu sei que ainda não chegou o tempo, né, de vocês para a literatura propriamente dita como período literário, né, que vocês estudam depois para estudar para o vestibular, enfim. Mas eu vou, como a apostila deu essa brecha, eu vou falar um pouquinho sobre literatura. Então, assim, ó, o Brasil só teve escritor mesmo de língua portuguesa brasileiro, a partir de 1600, certo? A partir do século 17. Antigamente, o que se tinha eram só escritores portugueses. Só que mesmo assim, mesmo em 1600, mesmo no século 17, os escritores e tudo que nascia na literatura não tinha nada de brasileiro. Por quê? Porque o Brasil não tinha um herói, certo? Um herói em que sentido? As novelas de cavalaria, por exemplo, Dom Quixote, Robin Hood. Vocês já viram esse tipo de filme? Robin Hood? Robin Hood, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Todos esses filmes de cavalaria eram europeus, certo? O Brasil, como era um povo muito recente, descoberto em 1522, não tinha esse tipo de herói. Então as pessoas tentavam fazer o índio de herói aqui no Brasil. Só que a gente sabe que, infelizmente, não foi bem assim. Não deu certo de fazer o índio herói, porque os portugueses acabaram aí fazendo com que os índios sucumbissem, certo? Só no modernismo, ou seja, só lá em 1900 e pouco, é que alguém parou e falou assim, opa, pera um pouco. Vamos fazer o seguinte agora, vamos trocar. Não vamos mais ter esses modelos europeus. Vamos ter modelos brasileiros mesmo. E aí começa-se a questão
Aí começa-se a questão do herói nacional, enfim, vamos tentar fazer o sertanejo de herói nacional. Não, o sertanejo é aquele que vive no sertão, tá? Porque já que o Brasil tinha sertão. Não, aí o outro falava, não, vamos tentar então fazer o caboclo, sabe? Aquela coisa de aquele que mora perto da praia, isso, aquilo. E foram tentando construir uma mensagem de nacionalismo, certo? Então, quando a gente fala em modernismo, é isso. É uma linguagem que eles iam querer colocar como linguagem moderna. Olha lá, ó. Então, de 1900 até 1920, autores como Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato iniciaram aos poucos a incorporação da linguagem cotidiana à literatura. Em 1922, um grupo de artistas, escritores, pintores, escultores, músicos e arquitetos organizou a Semana de Arte Moderna com a finalidade de renovar e difundir ideias que rompiam com a cultura tradicional e conservadora do século XIX. Uma das primeiras reivindicações modernistas foi a incorporação na literatura de padrões de linguagens diferentes do culto. Em suas obras, os modernistas introduziram a linguagem cotidiana, né, própria de situações familiares e informais. Ou seja, a partir daquele momento, nada de coisa europeia, nada de português de Portugal. Vamos fazer algo do Brasil mesmo, certo? Bom, na poesia, os modernistas passaram a compor poemas sem obedecer regras formais, sem rima, sem métrica, e mostraram que há outros recursos, além desse, para conferir sonoridade aos versos. Então, vamos lá. Ó. Nos traços do modernismo, estão presentes nas obras de alguns escritores brasileiros, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Então, assim, ó, grife aí esses autores, grife esses autores, porque todos eles são considerados também modernistas, certo? Grifem esses autores. Eu vou deixar as próximas questões para a aula de amanhã, que daí eu volto nessas questões. Eu só quero que vocês, ó, essa página 14, eu volto amanhã. Eu quero que vocês vão comigo lá na página 15, que está escrito assim, os vários modos de falar o português. E deem uma olhada em todos esses, ó, vários fatores determinam nossa maneira de falar. Tem uma questão na prova de vocês, que vai ser relacionada a esses vários fatores que determinam o nosso modo, a nossa maneira de falar, tá bom? Então, grifem, anotem, porque isso aqui também cai na prova de vocês dessa semana. Tudo bem? Vocês entenderam? Então, o tempo, espaço, escolaridade, classe social, faixa etária e atividade. Beleza? Grifem tudo isso aí, anotem, coloquem uma flechinha, coloquem um post-it, que cai na prova dessa semana também. Então, amanhã eu vou estudar com vocês um pouquinho de... amanhã eu vou estudar com vocês um pouquinho de metáfora, vou fazer as questões da apostila e as outras que nos faltam, e vou explicar para vocês também as questões extras, além das tarefas, tá bom? Mais uma vez, para quem não estava aí prestando atenção, ou para quem cochilou, perdeu, grife esse, aqui onde eu estou grifando aqui, ó. Isso aqui cai na prova de vocês, tá bom? Então, pessoal, para a aula de hoje era isso que eu tinha preparado para vocês, tá bom? Uma boa quarta-feira, Deus abençoe vocês. Vocês têm alguma dúvida aqui por enquanto? Não. Não? Então, ó, um beijo, um queijo, e se espirrar. E se espirrar? Saúde. Tamo junto, tá? Beijo. Fiquem com Tchau, Deus. senhor. Tchau.